Meus amigos, agora eu vou começar a falar sobre essa teoria aplicada aos complexos de metais de transição, ok? Se você não entendeu, volta à aula, assiste com calma. É importante que fique claro o que eu acabei de falar. Veja bem, a gente vai estudar então os complexos do tipo octaédricos, ok? Os complexos octaédricos. Então, vamos imaginar aqui um complexo onde eu tenho aqui um átomo central e esse átomo está ligado a 6 átomos, formando aqui uma espécie de octaédrico, ok? Eu vou desenhar assim, ó. Esses 6 átomos aqui de vermelhos, ok? Então imagine que tem aqui o centro metálico, que é esse átomo preto, e nós temos aqui os 6 ligantes, ok? Para estudar a ligação química nos compostos octaédricos, usando a teoria da orbital molecular, a gente vai usar também aqui a mesma coisa que eu usei anteriormente, a separação por fragmentos. Então nós temos aqui 2 fragmentos. Nós temos o fragmento que é o metal, esse seria um fragmento, o íon metálico. O íon metálico é um fragmento, ok? Metálico, ok? É um dos fragmentos. E o outro fragmento seria isso aqui, ó, seria a combinação de todos os ligantes. Nós temos aqui, portanto, 6 ligantes. É como se eu separasse. Eu peguei essa parte aqui, separei o metal, eu tenho um fragmento e aqui eu tenho os 6 ligantes. É importante que você entenda isso. Estou separando aqui no complexo as duas partes que formam esse complexo. Quais são as duas partes? O metal de transição e a combinação de todos os ligantes no composto octaédrico. Só que eu quero que você lembre de uma coisa: os metais de transição, eles têm elementos do tipo D. Vamos pegar, por exemplo, aqui o elemento ferro, que tem 26. Ele é 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d6. Certo, meus amigos? Então veja, os metais de transição já têm elétrons D. Tem o orbital 4s, depois do 3d ele vai ter o 4p que está vazio. Outro exemplo, vamos pegar aqui o cobre. Deixa eu ver aqui, cromo 24. Ele é 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1, 3d5. O cromo é até exceção, porque ele manda o elétron do S para o D para se estabilizar melhor aqui, porque a configuração D5 é até mais estável. Mas eu quero que você entenda o seguinte: ele tem também aqui o 4p que está vazio. Quais são os orbitais do metal que nós iremos trabalhar? O orbital S, o orbital D e o orbital P. A mesma coisa, o orbital S, o orbital D e o orbital P. São esses orbitais que nós iremos trabalhar quando nós estamos analisando o fragmento metálico. Ou seja, é nessa região aqui do átomo que vai acontecer a ligação química. Ok? Para olhar o fragmento dos ligantes, aqui é o íon metálico, aqui são os ligantes. Para estudar os fragmentos do ligante, a gente precisa saber que tipo de ligante eu tenho, que tipo de ligante nós temos, certo? Do metal fica claro, do metal vão ser os orbitais S, orbitais D e orbitais P, certo? Já o ligante vai depender de que tipo de ligante eu estou me valendo para fazer a ligação química. Então, meus amigos, existem 3 tipos de ligantes que nós iremos ver. Quais são os ligantes que nós iremos ver? Nós iremos ver os ligantes chamados ligantes doadores sigma, certo? Ligantes doadores sigma. Vamos ver os ligantes doadores sigma e pi. E vamos ver os ligantes chamados de retrodoadores. Então eu preciso diferenciar para vocês esses 3 ligantes: ligante doador sigma, ligante doador sigma pi e os retrodoadores. Deixa eu só voltar aqui um pouquinho. Para o metal, eu preciso entender do fragmento metálico na ligação
quem participará da ligação. Repito, os orbitais S, os orbitais Ds e os orbitais Ps, ok? Já o ligante eu preciso entender se ele é ligante doador sigma, ligante doador sigma e π ou retrodoadores. Eu vou começar com os ligantes doadores sigma, ok? Com os doadores sigma. Meus amigos, os ligantes doadores sigma ligantes doadores do tipo sigma são aqueles ligantes que só tem um par de elétrons para fazer a ligação química. Por exemplo, a amônia. A amônia é um ligante doador sigma, porque só tem um par de elétrons que vai proporcionar a ligação a partir desse par de elétrons aqui. Então, se eu tenho aqui o átomo de ferro, né? Ele vai estar ligado à amônia a partir do par de elétrons aqui do nitrogênio. Então, temos aqui um ligante doador sigma, ok? Ó. É aquele que participa apenas com um par de elétrons. A amônia é o exemplo mais clássico para entender esse tipo de ligante, ok? A água também é um doador sigma. Apesar da água ter dois pares de elétrons, mas a água só faz a ligação com um dos pares, ok? A água é um doador sigma. Pois muito bem, falando sobre as ligações dos complexos metálicos de transição, deixa eu só voltar essa figura aqui. Nós vamos ter que analisar em duas partes: o íon metálico, que são os orbitais 4s, 3d, 4s, d e p. Não é obrigado a ser 4, importante que seja s, d e p. Mas os ligantes, nós precisamos entender que fragmentos dos ligantes irão participar da ligação. E eu queria aqui novamente falar para vocês o seguinte: só acontece ligação química se a simetria for apropriada. Ou seja, existe uma simetria nesses orbitais 4s, 3d e 4p que são apropriadas para se ligar com uma espécie de simetria que há aqui nos ligantes. E é isso que eu quero mostrar para vocês agora, nesse momento, ok? Deixa eu encontrar aqui. Só um instante, viu? Meus amigos, eu vou começar com essa figura aqui. Só um instante. Deixa eu encontrar aqui a figura. Pronto. A figura é essa aqui. A figura é essa aqui. Quero que vocês fiquem atentos porque eu vou mostrar para vocês agora, ok? Eu falei para vocês que para o íon metálico, quem importa para fazer a ligação química são os orbitais do tipo S, do tipo D e do tipo P, não é? Eu vou começar aqui com vocês com os orbitais do tipo S, ok? Pronto. Aqui eu tenho aqui o desenho do orbital S, do fragmento do metal. Lembra, eu separei aqui em dois fragmentos. Aqui eu tenho o fragmento do metal e o fragmento do ligante, ok? O fragmento do metal que representa o orbital S é uma esfera. Lembra, o orbital S é uma esfera. Esse orbital S, ele vai ter uma configuração chamada de A1G. Por que A1G? Porque nós temos aqui uma relação, eu tenho aqui uma simetria com relação ao centro de inversão. O centro de inversão seria aqui, qualquer ponto que eu passar por aqui, eu tenho aqui um centro de inversão. Isso aqui seria para o metal. O metal vai ter um orbital S com esse formato, ok? Quando eu penso agora nos ligantes, lembra, eu tenho que separar em dois grupos. Eu tenho um metal e tenho um ligante. O ligante vai ter esse tipo de orbital aqui, onde eu chamo de A1G do ligante.
Veja que ele também tem um centro de inversão, onde eu passo aqui dessa região do laranja, continua laranja, aqui é a mesma coisa, aqui é a mesma coisa. Então, esse orbital do ligante, aqui não são 6 orbitais, aqui é apenas um orbital chamado de A1G do ligante, que ele é responsável pela combinação linear com um A1G do metal. Eu sei que é um pouco confuso isso, mas vamos lá com calma. No metal existe uma região onde eu tenho aqui os elétrons, chamado de orbital S. Lembra, o metal é o S, o D e o P. Esse é o orbital S do metal. Ele tem uma configuração A1G. E vai ter uma configuração dos 6 ligantes, também chamada de A1G, que tem uma simetria apropriada para receber esse orbital do metal. Senão, vejamos, ó, esse orbital S ele consegue se encaixar perfeitamente aqui no centro desse orbital A1G. Até a cor aqui é proposital, para que você veja que existe aqui uma simetria apropriada para que haja essa combinação linear de orbitais. O orbital A1G do metal se combina linearmente com o A1G dos ligantes. Os ligantes possuem uma região eletrônica, ali onde tem os orbitais, chamado A1G, que tem uma simetria apropriada. A1G do metal, A1G do ligante. Ok? Muito bem. Depois que a gente vê os orbitais do tipo S, lembra, o metal, vou lembrar de novo para você, ó, o metal trabalha com orbitais S, D e P, não é isso? S, D e P. Eu já mostrei para vocês aqui o primeiro, no caso o orbital S do metal vai ter uma geometria A1G que corresponde a uma simetria A1G para o grupo de ligantes, seria isso aqui. Só que agora vamos olhar para os orbitais do tipo D, ok? Os orbitais do tipo D, do metal. Os orbitais do tipo D do metal, lembrar vocês que nós temos 5 tipos de orbitais do tipo D. Nós temos orbitais chamados orbitais EGs, que são esses dois orbitais aqui, o orbital DZ2 e o orbital DX2 menos Y2, que tem essa configuração aqui. E correspondente para eles, nós vamos ter aqui 2 orbitais do ligante. Aqui é o metal, essa parte aqui de baixo é o metal, certo? É o metal. E o metal, ok? E aqui nós temos os ligantes, ó. Lembra que são 6 ligantes, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui também, certo? Só que nós temos uma combinação linear da seguinte forma. Quem são os orbitais que são compatíveis com esse orbital EG do metal? São os orbitais chamados EG do ligante. EG do metal vai combinar com os orbitais EG do ligante. Eles têm que ter a simetria apropriada. Então vejamos aqui, ó. Quando eu pego aqui, por exemplo, esse orbital aqui, o DZ2 do metal, ele tem uma combinação aqui perfeita com esse orbital aqui do ligante. Veja, o amarelo fica aqui no amarelo, né? Nós temos aqui porque ficou sobreposto, tá vendo aqui, ó, esse amarelo aqui, ó. E o azul com o azul. Então nós temos uma combinação aqui perfeita de simetria. E o outro seria esse orbital aqui, ó, esse orbital DX2 menos Y2. Ele tem aqui uma geometria apropriada para se ligar com esse orbital EG também aqui do ligante. Repito, aqui eu tenho o metal aqui embaixo, aqui eu tenho os orbitais do ligante. Então eu preciso que haja uma simetria apropriada. Os orbitais do tipo EG do metal, eles vão encontrar orbitais moleculares, no caso, do fragmento dos ligantes que tem uma simetria apropriada, que seria essas duas aqui. EG combina com EG, assim como A1G do metal, que é o orbital S, combina com o A1G do ligante, ok? Muito bem, já vimos 2 casos aqui, os orbitais do tipo S e do tipo EG, só que você vai lembrar que os orbitais do tipo D são 5, eu só mostrei 2, eu mostrei o DZ2 e o DX2 menos Y2, mas nós temos também, além desses 2, nós temos esses 3 orbitais aqui. Nós temos o orbital do tipo DXY, que é esse aqui, DXZ e DYZ. Lembrar vocês que esses orbitais são chamados de quê? De T2G. Esses são os orbitais T2G do metal. Lembra, o metal tem dois tipos de orbitais desses. Os orbitais EGs e os orbitais T2G, que nós vimos na teoria do campo cristalino. Com relação aos ligantes, nós teremos também 2 sistemas batizados de T2G,
que vão ter a mesma simetria, uma simetria apropriada para que isso aconteça. Só lembrar aqui uma coisa, por que é G? É G porque tem sem de inversão. Ó. Se eu pegar aqui o azul, ele continua sendo o azul, passando pelo sem de inversão, e o laranja pelo laranja, a mesma coisa aqui, ó, certo? Aqui também, ele vai ser agora T2G também. Por quê? Porque essa combinação aqui, ela é apropriada para se ligar com essa aqui, ó. Se não, vejamos, ó. Se você olhar aqui, ó, essa região azul, ela fica aqui entre os nódulos azuis, o laranja com laranja, o azul com azul, o laranja com laranja. Então, existe uma região no ligante, nos 6 ligantes, onde eu tenho uma simetria apropriada para se ligar com os orbitais do tipo T2G do metal. Mesma coisa aqui, ó. Vou ter aqui azul com azul, né? Laranja com laranja e azul com azul, formando aqui a combinação. E aqui também, a mesma coisa, nós temos também outra combinação de orbitais com simetria apropriada. Então, vamos lá. Nós temos 5 orbitais Ds. Desses 5 orbitais Ds, 2 são do tipo EG, que são esses aqui, EG. E esses orbitais EGs do metal, eles vão ter um encontro com orbitais de simetria apropriada EG do ligante. A mesma coisa, os orbitais T2G do metal, eles terão uma região no ligante, nos ligantes, apropriada para fazer a ligação química, também chamada de T2G, ok? Mas eu falei aqui um pouquinho anteriormente que nós tínhamos ali orbitais do tipo S, orbitais do tipo D, que são esses que eu mostrei, mas nós temos ainda os orbitais do tipo P, né? Lembra, nós temos orbitais do tipo P ainda a serem trabalhados. Nós já vimos os S e os Ds. E como é que seriam os P's? Os P's, meus amigos, seriam esses aqui, ó. Deixa eu separar aqui para não misturar. Os orbitais do tipo P seriam esses aqui, ó. Vamos lembrar vocês, ó. Os orbitais P são formatos de halteres, ok? Então, esses aqui são os orbitais do tipo P. Só que os orbitais do tipo P do metal são todos do tipo T1U. Por que T1U? Porque eles não têm aqui centro de inversão. Ó. O laranja passa para o azul, azul para o laranja e aqui também. Por isso são classificados como T1U, ok? E esses orbitais do tipo T1U do metal, eles vão encontrar aqui orbitais do tipo T1U do ligante. No ligante vai ter orbitais do tipo T1U para que se possa fazer a combinação linear com os orbitais do tipo P, que são também T1U do metal. Se não, vejamos, ó, esse aqui ele encaixa perfeitamente aqui nessa região, onde a parte laranja combina com a parte laranja e azul com azul. Esse aqui também, perfeitamente, e esse aqui também combina perfeitamente. Então vamos lá, eu sei que está um pouco confuso, mas eu quero que você preste atenção no que eu vou falar agora. O que eu estou dizendo até o momento é que o metal, existem os orbitais do metal propensos a fazer a ligação química e eles precisam encontrar regiões dos ligantes que sejam semelhantes em termos de simetria. E para isso, nós acabamos de apresentar quais são. Os orbitais do tipo P, que são os orbitais T1U, eles vão encontrar os orbitais do tipo T1U do ligante. Existe uma região no espaço do átomo chamada de T1U, T porque é triplamente degenerado, são 3 orbitais com a mesma energia. Esse U, nós já vimos que ele tem um centro de inversão, não tem centro de inversão, desculpa, ok? Além desse aqui, nós vimos que existe os orbitais do tipo S do metal, que é A1G, e A1G do ligante. E nós vimos também que existem os EGs do metal, EG do ligante, e T2G do metal e T2G do ligante. Ok? Espero que tenha ficado claro. Se não, volta, tenta entender isso aqui. Porque agora eu vou começar a mostrar como é que se constrói o diagrama de orbital molecular para os complexos de metal de transição. Ok? A partir do que eu falei até agora, e tudo isso que eu falei, eu vou começar então a usar o diagrama para mostrar isso aqui. Então vamos começar então mostrando como é que a gente faz para fazer o diagrama, por exemplo, dessa molécula aqui, ó, desse complexo FeNH3 3+, ok? Vamos lembrar para vocês uma coisa, o ferro, nesse caso aqui é ferro 3+,
Ele é assim, ó, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s0, 3d5, 4p0. Ok? Então, lembra, do metal eu vou usar quem? 4s, o 3d e o 4p. Ok? Já a amônia, a gente viu aqui que a amônia é um ligante do tipo sigma, um doador sigma. Então a amônia ela doa aqui um par de elétrons para formar a ligação química entre o ferro e a amônia. Ok? E como é que seria então a construção da teoria da orbital molecular para esse tipo de composto? Meus amigos, eis aqui um diagrama tipo do chamado doador sigma. Esse é um diagrama para o doador do tipo sigma, certo? Vamos entender como é que funciona esse diagrama. Nesse lado de cá do diagrama, eu tenho aqui o metal. Aqui nós temos o metal, certo? Nesse lado direito, nós temos os ligantes. Então, vamos lá. Lado esquerdo o metal, lado direito o ligante. Aqui no meio nós temos o complexo. Que seria eu juntar agora as duas coisas. Deixa eu só botar aqui uma figura para vocês lembrarem. Mas lembra que a gente está trabalhando sempre com o método de fragmentação. A gente vai separar sempre o metal do ligante. Eu separo aqui o íon metálico e separo aqui o fragmento do ligante, ok? Ó. Você sempre vai pensar como sendo duas coisas distintas, ok? Então vamos lá. Para o metal, nós temos o orbital do tipo D. Quem são os orbitais D? DXY, DXZ e DYZ. DZ2 menos Y2, não, DZ2 e o DX2 menos Y2. São 5 orbitais. Eu coloquei aqui 5. Eu coloquei assim um sobre o outro, mas tem a mesma energia aqui, né? Que esse aqui está mais alto que esse aqui não, porque para a figura não ficar tão larga, eu coloquei aqui tudo com a mesma energia. Mas lembra, tu tem dois grupos, tem o grupo T2G. Quem é o grupo T2G? DXY, DXZ, DYZ, certo? E temos o grupo EG. Quem é o EG? DZ2 e DX2 menos Y2, ok? Então todos aqui representados. Depois desse orbital D, nós temos o orbital S. Nós temos o D, terceira camada, e agora na quarta camada temos o orbital S. Então, numa camada mais na frente, nós temos o orbital S. Então, imagina aqui o orbital S. Lembra que o orbital S, ele cai no grupo A1G. Se eu voltar um pouquinho alto, vai ver que o S é A1G. Ok? E fora esse, nós temos o 4P. E o 4P cai no grupo T1U, que é os orbitais do tipo P. T1U, certo? No lado do ligante, nós teremos que ter também a mesma situação. Quando o doador é doador do tipo sigma, nós teremos um A1G para o ligante, que eu vou aqui lembrar vocês quem é esse A1G, certo? Deixa eu encontrar aqui. Só para lembrar você, ó, esse é o A1G do metal, que é a esfera, que é o orbital S. E esse aqui é o A1G do ligante. Seria ele aqui, ok? Então nós temos aqui uma combinação entre o A1G do metal com o A1G do ligante, formando um orbital molecular chamado A1G, ok? Nós teremos agora, desses orbitais do tipo P, que é o T1U, nós teremos também os orbitais T1U do ligante. Vamos lembrar quem são aqui para vocês. Ó. Lembrar quem são aqui. Pronto. Lembrar vocês aqui. Ó. Esses são os orbitais T1U. Esses são os orbitais T1U do metal.
certo? E eles encontrarão os T1Us dos ligantes, que são esses aqui de cima, ó, certo? Eu estou representando agora assim no diagrama. Ó. Eu tenho aqui o T1U do metal, que são os orbitais P's, que vão ter orbitais com simetria T1U do ligante, ok? Temos aqui os orbitais EGs do metal. Quem são os orbitais EG do metal? Lembrar vocês, os orbitais EG do metal são esses dois aqui, ó. O DZ ao quadrado, e o dx2 menos y2. Eles terão então os orbitais do ligante, também chamado EG, ok? Esses são os orbitais ligantes do EG do ligante, ok? Como é que eu represento isso? A partir desses EGs aqui, e formará aqui uma orbital EG ligante, com esse orbital EG do metal, ó, EG do metal, desculpe, com EG do ligante, formando uma orbital EG molecular ligante. E aqui o EG antiligantes. Sempre vou ter aqui ligantes e antiligantes. Eu tenho aqui, ó, A1G ligante, que é o A1G do ligante e o A1G do metal. E eu vou ter aqui o A1G antiligante, pela combinação não construtiva do S, do metal, com o A1G dos ligantes. A mesma coisa, eu vou ter aqui o T1U, formado pela combinação linear do T1 do ligante com o TU do metal. Okay? E vou ter o TU antiligante. Mesma coisa aqui, ó, T1U com T1U. E aqui eu tenho os orbitais EGs do metal combinando-se com orbitais EGs do ligante, formando o EG ligante e o EG antiligante. Só que, isso aqui que eu quero frisar para vocês agora, nos doadores do tipo sigma, presta atenção no que eu vou falar agora, grava aí. Os doadores do tipo sigma, eles não têm no ligante orbitais apropriados para se ligar com os orbitais do tipo T2G do metal. Não existe orbitais apropriados em termos de simetria quando o doador é do tipo sigma para se ligar com os orbitais T2G do metal. O resultado é que os T2G do metal vão ficar aqui, ó. Eles vão ficar com a mesma energia, porque eles não têm nenhuma combinação com os orbitais dos ligantes. Vou repetir o que eu falei. Nos doadores do tipo sigma, não existe orbital apropriado no ligante para fazer combinação linear com os orbitais T2G do ligante, do metal, desculpa. Ok? Não existe aqui nesse lado dos ligantes orbitais com a mesma simetria T2G. Então o diagrama ele fica assim, ó. A1G do metal com A1G do ligante formando A1G e A1G antiligante, né? A1G T1U do metal com T1U do ligante formando T1U ligante e T1U antiligante. E os orbitais EGs do metal têm combinação linear com EG do ligante, formando o orbital EG ligante e o EG antiligante. Ok? Lembra que eu estou falando aqui, vou pegar agora esse diagrama. Deixa eu pegar outro aqui para ficar mais claro para vocês. Lembra que eu estou falando do complexo aqui, do tipo, o complexo FeNH3, 3 mais. Nós já vimos que esse ferro ele termina em D5, ok? Ele é D5. Então, vamos colocar aqui os 5 elétrons, aqui são os orbitais do tipo D. Eu vou colocar aqui os 5 elétrons nesse orbital do tipo D. Vou colocar assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Lembra, isso tem a mesma energia. Eu coloquei aqui separado porque para ficar melhor o desenho, ok? São 5 elétrons do ferro. Lembra que é o ferro. E aqui são as 6 amônias. Nesse lado de cá eu tenho o ferro. Nesse lado de cá eu tenho as 6 amônias. Aqui no meio eu tenho um complexo. FeNH3, 3 mais, certo? Então assim, eu separo aqui o metal num lado, o ligante no outro e no meio o complexo. Então aqui no ferro eu tenho 5 elétrons, porque ele é D5, ok? Mas aqui no lado dos ligantes, lembra que a amônia, ela tem um par de elétrons, né? Isso é um doador do tipo sigma. Tem um par de elétrons aqui. Só que eu tenho aqui 6 amônias, então eu vou ter 12 elétrons. 6 vezes 2, 12 elétrons. Vou colocar aqui os 12 elétrons aqui, ó. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. São os 12 elétrons das 6 amônias, ok? Então, nós temos aqui 5 elétrons do ferro e temos aqui 12 elétrons das 6 amônias, totalizando 17 elétrons. Como é que esses 17 elétrons ficaram distribuídos? Ficaram assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, certo? 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, são 17, né? 15, 16, 17. Ficarão ocupando esses espaços aqui da molécula. Agora você pode pensar, mas ocupou esse T2G? Ocupou. Agora eu quero que você entenda uma coisa. Ó. Daqui para cá, se você olhar, ó, nós temos aqui T2G e EG. A teoria do orbital molecular, ela não contradiz a teoria do campo cristalino. Você lembra que no campo cristalino nós temos aqui o que nós chamamos de delta octaédrico, que é a diferença que há entre o orbital T2G e EG. Uma teoria não podia contradizer a outra. Então nós temos na realidade aqui o delta octaédrico. Daqui para cá nós temos o delta octaédrico. Nós temos uma energia associada entre o orbital T2G e EG. Nós temos esse gap de energia, essa diferença de energia. Então, isso aqui é importante você compreender, porque essa teoria acaba explicando aquela série espectroquímica. Veja, na amônia nós temos aqui uma diferença de energia entre o orbital T2G e o orbital EG, que é confirmando aqui o delta octaédrico. E tem esse valor aqui que a gente não sabe quanto é que é. Essa distância aqui, ok? Essa aqui é um exemplo de um complexo com doador tipo sigma. Lembra, o doador tipo sigma? Qual vai ser a grande questão aqui do doador tipo sigma? Eu quero que você entenda o que eu vou falar agora. O doador tipo sigma, ele não vai ter orbitais do tipo T2G para o ligante. Ele só vai ter os orbitais A1G, T1U e EG. Os orbitais T2G do metal, eles não vão achar combinação linear para eles quando eu tenho doadores do tipo sigma, ok? Mas quando eu tenho agora doadores do tipo sigma e pi, ok? Que são outros tipos de doadores. Doadores do tipo sigma e pi. Sigma e pi. Nesse caso aqui, meus amigos, nós podemos pensar, por exemplo, é o cloreto. O cloreto é um doador sigma pi, porque ele tem aqui em sua volta 8 elétrons. O próprio fluoreto também é um doador sigma pi. O iodeto é um doador sigma pi. Ou seja, é uma espécie que tem bastante elétrons. E qual vai ser a grande diferença dos ligantes do tipo sigma e do tipo sigma pi, doadores sigma pi? A diferença é basicamente o que eu falei anteriormente. Você lembra que nos doadores do tipo sigma, eu não tenho orbitais T2Gs para o ligante que correspondam ao T2G do metal. Nesse caso aqui vai existir isso. E eu tenho aqui para mostrar para vocês um diagrama do tipo doador sigma e pi. Veja, a mesma coisa aqui. Eu vou ter aqui o metal. Eu vou ter aqui o metal desse lado. E vou ter aqui nesse lado o ligante. E aqui eu vou ter o complexo. Ok? Eu tenho aqui o metal, o ligante, aqui eu vou ter o complexo aqui no meio, ok? Meus amigos, vamos pegar aqui um exemplo. Vamos pegar esse composto aqui, ó. Que é um doador sigma pi. Esse complexo aqui, ó. FeCl6 3-. Você tem aqui o átomo de ferro ligado a 6 átomos de cloro com a carga 3-. Ou seja, esse ferro aqui também ele é 3+. Ele é 3+. E qual vai ser a diferença aqui na hora do diagrama agora? Eu quero que você fique ligado nisso aqui, ó. Esse aqui é o metal. Ele vai ter os orbitais do tipo D, que são divididos no grupo T2G e EG. Vai ter o orbital S, que é o grupo A1G, e vai ter os orbitais do tipo P, que é o T1U. A diferença agora
para o que nós vimos anteriormente, é que eu vou ter agora um orbital A1G correspondente ao A1G do metal, está aqui. Eu continuo tendo T1U, correspondente aqui para os orbitais P, continuo tendo EG, só que agora, meus amigos, eu vou ter um T2G correspondente ao T2G do metal, que nos doadores do tipo sigma não existia esse T2G. Nos doadores sigma pi existe um orbital T2G ligante correspondente ao T2G do metal. Vamos lembrar para vocês quem é esse T2G que é correspondente, ó. Deixa eu pegar para vocês aqui. É isso aqui, ó. Existe agora para deixa eu só colocar aqui no canto. Para o ligante, esse aqui é o T2G do metal, esse aqui de baixo, ó, certo? Para o ligante, existe um T2G que corresponde à mesma simetria, que é esse aqui de cima, ó. Esse aqui de cima é o T2G do metal, do ligante, que corresponde a uma simetria T2G do metal, coisa que não existia quando o doador era um doador apenas sigma. No doador sigma pi, eu vou ter aqui os orbitais T2Gs que fazem ligação pi com os elétrons do metal, ok? Muito bem. E o diagrama agora fica um pouco diferente, ó. Mas só um pouco, porque veja bem, ó. Eu vou ter aqui o orbital S, que é um A1G. Ele vai fazer combinação linear com o S-A1G, com o A1G do ligante. Seria esse A1G aqui ligante. O T1U do metal, ele vai fazer combinação linear com o T1U do ligante, formando aqui o TU do complexo, ok? E aqui nós temos os orbitais EGs, eles continuam tendo os orbitais EGs do ligante com simetria apropriada, EG, e vou formar aqui o EG antiligante, ó. Mesma coisa, eu tenho aqui o A1G ligante, A1G antiligante, ok? Ó. Vou ter o T1U ligante e o T1U antiligante. Vou ter o EG ligante, EG com EG, e vou ter o EG antiligante. Só que agora eu tenho o T2G do metal e ele vai encontrar um T2G de simetria apropriada quando eu tenho um doador do tipo sigma pi, coisa que nós não temos doadores do tipo sigma apenas. Então nós temos agora um T2G ligante e um T2G antiligante. Ok? A diferença vai estar aqui, ó, que nós não tínhamos isso antes. O T2G ele aparecia aqui e só se repetia porque não tinha um correspondente para esse. O que vai acontecer aqui, ó, em termos de distribuição eletrônica? O ferro, mais uma vez, ele tem 5 elétrons. Ele é D5. Vamos ter aqui 1, 2, 3, 4, 5. Mas agora nós temos aqui vamos ter aqui 6 ligantes doadores sigma, certo? Como é que a gente contabiliza esses 6 ligantes? Vamos colocar 6 cloros aqui, certo? 6 cloros. Como é que a gente conta os elétrons que tem esses 6 cloros? Aí eu queria que vocês ficassem ligados numa coisa, ó. Cada ligação aqui do tipo sigma, ela vai doar 2 elétrons, mas cada ligação pi só vai doar 1 elétron. Então nós temos 6 ligações sigma com 2 elétrons e 6 ligações pi com 1 elétron. Então nós temos 6 vezes 2, 12, mais 6 vezes 1, 6. Então 12 mais 6 teremos 18 elétrons. 18 elétrons. Repito, a ligação sigma ela participa com 2 elétrons e a ligação pi só participa com 1 elétron. Como são 6 ligações sigma, são 12 elétrons, e 6 ligações pi são mais 6 elétrons, 18 elétrons. Vamos colocar aqui os 18 elétrons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Temos aqui os 18 elétrons, ok? Repito, 6 ligações sigmas com 12 elétrons e 6 ligações pi com 1 elétron, portanto 18 elétrons. Então nós temos agora aqui 5 elétrons aqui, mais 18 elétrons aqui, nós temos 23 elétrons, ok? Como é que ficaram distribuídos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Veja que a semelhança que há disso aqui, porque eu mostrei para vocês aqui, ó. No orbital T2G, eu tenho 5 elétrons e o orbital EG está vazio. Aqui para o complexo onde tem o doadores sigma, onde tem a amônia. A mesma coisa aconteceu aqui, ó. Eu tenho 5 elétrons no orbital T2G e o EG está vazio. Só que agora o meu T2G é o T2G antiligante, certo? Só que se você olhar agora, essa diferença de energia aqui continua sendo o delta octaédrico. O que é o delta octaédrico? É a diferença entre o orbital T2G e o EG. Aqui nós tínhamos o orbital T2G e EG. E aqui também, confirmando a teoria do campo cristalino. Só que se você observar, essa diferença de energia aqui, ela é menor do que essa diferença de energia. Ok? Essa diferença entre esse orbital T2G antiligante e EG antiligante é menor do que nesse caso aqui. Então, qual é a conclusão que nós tiramos? Que os orbitais, os ligantes do tipo doadores sigma-pi, são os ligantes de campo fraco. São aqueles ligantes lá do começo da série espectroquímica, que nós vimos o fluoreto, cloreto, brometo. Por quê? Porque eles fazem com que o delta octaédrico, o desdobramento do campo aqui, ó, seja menor quando comparado aos doadores do tipo sigma. Os doadores sigma são aqueles que estão no meio da série espectroquímica, amônia, água, etc. Então, pela teoria do orbital molecular, a gente consegue mostrar o porquê da série espectroquímica. Porque, por exemplo, que o cloro é um ligante de campo fraco, porque ele promove um delta octaédrico inferior àquele que a gente viu nos complexos, onde tem um doador do tipo sigma. Ok, meus amigos? Então, por aqui a gente consegue enxergar a questão do campo fraco, do campo forte, ligantes, por que da série espectroquímica?